Olá, meu nome é Francisco Lorde. Como eu tinha falado nos capítulos anteriores, dando continuidade à finalização do livro de Shemot, Êxodo capítulo 3. Eu vou encerrar com o versículo 15. Em Êxodo capítulo 3, de 1 a 7, foi a manifestação do Eterno para Moshe na sarça, o arbusto, o espinheiro ardente. Na segunda parte foi a revelação do nome do Eterno para Moshe. E agora em Shemot, Êxodo capítulo 3, versículo 15, é o que o Eterno vai falar para Moshe em relação ao nome dele. Só recapitulando, o nome dele é aquilo que ele faz nas nossas vidas. O que o Eterno está fazendo na minha e na sua, na nossa vida? Você crê ou você não crê? Em quem você confia? E dando continuidade na profundidade do texto, eu entro nesta paraxá, que diz assim: Hashem disse ainda a Moshe, você deve dizer aos filhos de Israel, Hashem, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, que é Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacob, me enviou vocês. Agora este é o cerne da parte do versículo que eu quero entrar. Olha que vai dizer, este é meu nome eterno, é assim que eu devo ser recordado por todas as gerações. Isso é um detalhe. Este é o meu nome eterno. A palavra eterno, que significa Leolã, que é este é meu nome eterno, nos ensina que o nome de Hashem sempre deve ser oculto e não ser lido como é escrito. Mas Deus ensinou a Moshe como o verdadeiro nome dele é pronunciado, como o versículo declara. É assim que eu devo ser recordado. Se o nome dele é oculto, então nós temos que ser chamado o Eterno por aquilo que ele faz na nossa vida. Se ele faz algo de bom na nossa vida e a pessoa perguntar, por que você está assim? Por que você era assim, você está assim agora? É porque o Eterno fez isso na minha vida. O nome dele é o que ele fez, o que ele faz, o que ele pode fazer na nossa vida. Dando uma profundidade nessa palavra, nesse versículo, quando o Eterno vai falar, né? Hashem vai falar para Moisés, este é meu nome eterno, tem que ser chamado em todas as gerações. É todas as gerações. E eterno não é temporal, eterno é atemporal. Ou seja, além do tempo, uma imatéria, não tem fim. E o Salmo 135, 13, o Terrilim, que é o Salmo 135, verso 13, vai dizer: ó Hashem, o teu nome, esse é meu nome para sempre. Ou seja, ó Hashem, o teu nome permanece para sempre. Ou seja, o nome do Eterno, ele permanece para sempre. Para sempre não tem fim. A imatéria não tem fim. Ele permanece em todas as situações. Em tudo aquilo que nós queremos que permaneça, ele vai permanecer. É o Salmo 135, versículo 13. Eu quero trazer aqui um comentário de Agostinho de Hipona, um grande bispo e teólogo do século II, da tradição cristã, que vai dizer assim, dentro desse Salmo 135, desse Terrilim 135, versículo 13, ele aprofundando para nós, dando a interpretação espiritual deste Terrilim 135, versículo 13, lá na paraxá da Antiga Aliança. A mão de Deus, e Agostinho de Hipona vai falar assim, a mão de Deus não deixa de agir, pois assim como aqui, a letra outrora, ou seja, a letra no passado, agora o Eterno age espiritualmente, a fim de cumprir o que naquele tempo pronunciou profeticamente. Quando vai falar a mão de Deus, a mão do Eterno não deixa de agir, ele é espírito, ele não tem mão, não é uma mão no sentido literal. A ação dele, quando vai falar a mão do Eterno não deixa de agir, que a ação do Eterno como Criador nunca vai deixar de agir na nossa vida. E ele agiu daquilo que estava escrito. Hoje ele age espiritualmente. Quando age espiritualmente, não é nada físico, é algo imatéria. Ele age diretamente no nosso espírito e na nossa alma. E aí ele vai dizer o quê? A fim de cumprir aquilo que ele falou lá nos tempos antigos profeticamente. Ou seja, tem muitas coisas que hoje o Eterno, ele cumpre naquilo que ele age.
Aquilo que ele falou lá atrás, teve coisas que ele não agiu lá atrás. Ele age agora. É o que é na nossa vida. Muitas das vezes nós pedimos algo para ele, mas ele não vai agir agora. Ele vai agir lá na frente. É duro às vezes esperar o tempo dele, é duro. Mas temos que esperar, porque ele vai agir. Se o nome dele é eterno, e o que ele fala é eterno. E o tempo dele é eterno, ele vai agir lá na frente da nossa vida. Por isso que vai falar que 1000 anos para o eterno é um dia para ele. Porque o tempo dele não é o tempo nosso. O tempo dele é no mundo dele. Mas que pode estar sobre o nosso tempo. E pode agir agora. E ainda, Agostinho de Hipona vai falar, aprofundando esse terreninho que é esse Salmo 135:13. Corporalmente ele abateu outrora, quando nossos pais foram retirados da terra do Egito. Ele agora derruba espiritualmente, e nem para a sua mão até o fim. Por isso não penses que esse poder de Deus, no passado, agora cessou. Quando vai falar, Agostinho de Hipona, quando ele dá o relato que corporalmente o Eterno ele abateu, quando nossos pais foram retirados da terra do Egito, se você não sabe, se você entrar na cronologia bíblica, na cronologia da sua família, na linhagem da nossa família, nós temos antepassados até naquele tempo. Estudos históricos reais comprovados que cada um de nós fazemos parte de uma das 12 tribos de Israel. Então, corporalmente, ou seja, ele agiu de diversas formas. Você lembra que nos vídeos anteriores eu falei que o nome do Eterno significa eu tornarei o que eu quiser me tornar? Então, o que o Eterno quiser se tornar, ele se tornou corporalmente naquele tempo antigo, agiu pelo fogo, agiu pela nuvem, agiu corporalmente pelos soldados israelitas, que eram os soldados que ele escolheu para poder o exército de Israel vencer o povo inimigo. Hoje nós somos o novo Israel. O novo Israel espiritual, ou seja, na nossa prática espiritual, nós vencemos de modo espiritual o inimigo que é espiritual, que muitas das vezes age na nossa vida. Muitas das vezes nós somos o nosso próprio inimigo que age na nossa vida. Você sabia disso? As nossas práticas de desobediência ao Eterno também é o inimigo na nossa vida também. Contra Hashem também na desobediência. Então no passado ele agiu corporalmente, de diversas formas. Hoje ele age o quê? Espiritualmente. Tirou da terra do Egito. O Egito era um país, uma nação muito grande. Tinha muitas magias. Hoje existe o Egito. Hoje existe manifestação de magia lá? Existe. Hoje pode ser pior que o tempo antigo? Pode. Mas o Eterno também não deixa de agir lá, que lá também tem pessoas boas. Na nossa casa tem pessoas boas. No nosso meio tem pessoas boas. Tem pessoas com as atitudes. Devemos respeitar as diferenças. Devemos respeitar a personalidade. Cada mente é uma mente pensante. Cada mente é um mundo e deve ser respeitada. Respeite o seu próximo. Vamos respeitar o nosso próximo. Você tem qualidade, eu tenho qualidade. Nós temos qualidades. Devemos olhar para a qualidade. O Eterno olhou para a qualidade de Moshe. Pela tribo, principalmente, que ele fazia parte. Por isso que o Eterno falou, Moshe, fale para o povo que esse é meu nome eterno. Ou seja, aquilo que não tem fim, aquilo que não acaba. O Eterno vai olhar para nós cada vez mais dessa forma. E quando vai dizer, se o teu nome permanece para sempre, a tua misericórdia não cessa, a tua mão pelos séculos de realizar. Isso quando vai dizer isso aí, que Agostinho de Hipona vai falar dessa forma, que a tua misericórdia não cessa. Quando eu falo teu nome permanece para sempre, significa que a tua misericórdia não cessa. E misericórdia significa que o Eterno tem compaixão da nossa miséria humana, que somos pecadores, mas Ele tem compaixão da nossa vida. Ele nos perdoa hoje, amanhã e sempre. Não importa o que nós fizemos, mas Ele vai continuar perdoando a cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. E aí, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, vai dizer que estas coisas já aconteceram para servir de exemplo, e foram escritos para nos alertar que o fim dos tempos chegou até nós. É esse fim dos tempos que chegou até nós que vamos acreditar que é o fim dos tempos, pode ser para nós, mas para o Eterno não é. Que se Ele quiser renovar os tempos, Ele vai renovar, porque Ele, como Espírito, como Criador, tem um poder sobre a matéria a cada dia e nos consola a cada dia da nossa vida.